Gravação, aula começando. Pessoal, hoje nós vamos concluir, tá? O Evangelho de João e automaticamente também vamos concluir os evangelhos, ou a disciplina de evangelhos. Segunda-feira que vem, ou próxima segunda-feira, nós já vamos para a quarta disciplina. Vamos entrar em evangelismo e missões, tá? Mas, na verdade, nós vamos ver evangelismo, vamos ver missões urbanas, missões integrais, missões transculturais, história de missões, então vai ser uma matéria bastante extensa. E nós, concernente ao trabalho, à atividade que eu passei, vocês têm ainda, tá? Uma semana, duas aí pela frente. A irmã Lorena, por exemplo, que está entrando agora, depois eu explico para ela como é que é o trabalho, e aí dou um prazo maior para ela poder fazer, porque ela está entrando, está iniciando hoje, ok? Perfeito. Muito bem. Hoje eu reservei aqui uma aula mais voltada para as questões bíblicas do Evangelho de João. Porque na aula anterior, na segunda-feira passada, nós trabalhamos as questões mais teológicas, né? Trabalhamos as questões mais voltadas ao que vem a ser o Evangelho de João, teologicamente, tendo em vista que João, ele escreveu o Evangelho para defender divindade de Cristo, deidade de Cristo, humanidade de Cristo, fazer ali uma escrita apologética dentro de um evangelho. Então, a proposta dele não é só uma biografia, a proposta dele não é só uma narrativa, a proposta dele é fazer uma defesa da divindade de Cristo como essencialmente Deus, e sendo Deus e tendo a essência de Deus, né? E também sendo, além de Deus, sendo humano, sendo aquele que foi encarnado, que tabernaculou, e que, como eu falei na aula passada, ele é 100% homem, 100% Deus, e habitou corporeamente, mas também estava e manifestou-se espiritualmente em alguns momentos, não só na transfiguração, mas também depois da sua ressurreição, para que pudesse ficar muito visível de que ele era não só carne, corpo, mas também era espírito, né? O material e o espiritual em um só. E João, nesse aspecto, ele vai trabalhar 7 vezes uma declaração que é uma afirmação de que ele era o eu sou. A declaração e a expressão é grega, ego eimai, eu sou, que é a mesma expressão que utilizou Deus para Moisés. Moisés, vai a Faraó e diz que o eu sou te enviou. Então, agora, no Evangelho de João, para indicar que Jesus era Deus, né? De várias formas e em vários sentidos e aspectos, João vai utilizar a expressão eu sou. Tá? E aí, 7 vezes, Jesus vai afirmar, como João faz questão de mencionar, Jesus afirmando 7 vezes no Evangelho que ele era e que ele é o eu sou. E aí ele é o eu sou o quê? Primeiro ele vai afirmar, no capítulo 6, que ele era o pão da vida. Eu sou o pão da vida. No capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Não é? Já no capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10 também, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, eu sou a ressurreição
e a vida. No capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 15 ainda, eu sou a videira verdadeira. Então, essa declaração, eu sou, era uma declaração que tinha 4 sentidos importantíssimos para comprovar que ele era Deus e que ele era também aquele que possuía a plenitude da divindade, ou a plenitude da essência, da natureza de Deus. Porque ele declara ser o pão da vida, ele está querendo dizer, olha, eu sou o alimento para a humanidade. A palavra que sai da minha boca é a palavra de vida e alimenta espiritualmente. Por isso que ele diz que é pão da vida, porque pão, alimento, alimento para a vida. E aí ele depois vai colocar luz do mundo, por quê? Porque luz tem 2 sentidos, iluminação e energia. Então, eu sou a iluminação espiritual para o povo e eu sou a energia, a fonte de energia para todos que até mim vier. Depois ele coloca, eu sou a porta das ovelhas. O que ele quer dizer com isso? Porta, não é? A entrada. Porta vamos dizer assim, a oportunidade, não é? Das ovelhas entrarem, das ovelhas encontrarem uma guarita, de encontrarem um abrigo, de encontrarem um espaço, não é? Eu sou o bom pastor. Pastor, nesse sentido de bom, ele está colocando aqui, eu sou o supremo, eu sou o soberano pastor, eu sou o pastor dos pastores, tá? Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui é a maior declaração dele. Ele vai dizer, olha, eu sou além da morte. Por quê? Porque eu sou a ressurreição. Então, em mim não está a morte, em mim está a vida. E eu vencerei a morte. Por quê? Porque eu sou a ressurreição. E aí depois ele vai colocar, eu sou o caminho, ou seja, eu sou todo o transcurso de jornada, de transitar, de andar, de percorrer, de vida, porque eu sou um caminho, caminho para a paz, caminho para a vitória, caminho para a esperança, caminho para a vida, caminho para a eternidade, caminho para a salvação, caminho para o perdão, caminho para o amor eternal e único amor, caminho para a manifestação da glória, não é? E depois ele coloca a verdade, por quê? Que verdade, Pilatos chega a perguntar, o que é a verdade? Né? Verdade, ela tem um sentido, uma aplicação que vai além do que nós possamos compreender. Verdade não é só algo que é verdadeiro. Verdade é algo que é justo, algo que é perfeito, algo que não tem dúvida, algo que não tem falha, algo que é concreto, é íntegro, é real, é percebível, não é? Que tem um testemunho único e verdadeiro. E também é vida. Por quê? Porque é o Criador. Porque é aquele que trouxe a vida à humanidade, não é? E é videira, ou seja, por que videira verdadeira? Porque ele é aquele que traz a existência à natureza. Então, se ele traz existência à natureza, é ele que faz frutificar as flores do campo, é ele que faz frutificar o campo, e é ele que dá razão para a existência de todo a forma e conteúdo da própria natureza. Não só a natureza no sentido de fauna, mas também no sentido de flora, de floricultura, de agricultura e de todo sentido que nós possamos indicar e falar e mencionar sobre natureza. Alguma pergunta sobre esse slide? Sobre esse assunto? Pastor Antônio Marcos chegou, irmão Sinomar está aí hoje, e eu quero ver a participação de vocês. Pergunta não, pastor, mas
Como é que ficaria esses eu sou aí na língua original? Ego eimai, no grego. Eu sou. Ah? Então, nesse aspecto, na língua original, eu não vou conseguir falar todos aqui, porque não preparei. Mas Perfeito. Essa ego curiosidade. emai é um indicativo grego que quer dizer Deus em sua absolutez, ou Deus em absoluto. Por quê? Porque quando ele declara eu sou, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele tem toda uma plenitude, que ele é pleno, que não tem o que está além dele, e nem depois nele, e nem antes dele. Ele é. Né? Ele é algo que é substancial. Então, ego emai, quando está se declarando ego emai, só quem pode usar essa expressão Não sei escrever esse nome. é Deus. Por quê? Porque se um general falar, eu sou um general, mas tem outros. Eu sou um oficial, mas tem outros. Eu sou um mestre, mas tem outros. Agora ele está falando assim, ó, eu sou. Claro que aí ele vai colocar pão, vai colocar luz, vai colocar porta às ovelhas, bom pastor, ressurreição e vida, caminho, verdade, a vida e videira verdadeira, como analogias do que ele vem a ser, do que ele é, Na verdade, tudo isso é simplesmente explicando o eu sou. explicando o eu sou, ampliando o entendimento do que vem a ser o eu sou. Essa declaração ego emai. Ou seja, tudo isso aí é a explicação de uma coisa só. Sim, isso aqui são metáforas, tá? Para se fazer entender. Que para fazer compreender a dimensão da declaração ego emai. Perfeito. Irmã Lorena e pastor João, pastor Antônio, pode perguntarem. Irmã Lorena levantou a mão e pastor Antônio também. Pode falarem. Pastor, eu tô tranquila. Pastor Antônio. A paz do Senhor Jesus a todos. Quando a gente vê lá no livro de Êxodo, o Senhor ele fala com Moisés, ele fala, eu sou quem eu sou, né? Quando ele está ali em Êxodo, dando a ordem a Moisés, não só a ordem, mas falando com Moisés e orientando Moisés, é o mesmo que ele está fazendo aqui, mas só com maior autoridade, ainda. Porque ele vai dizer para Moisés, olha Moisés, eu sou o que sou. O que ele é que é? Ele é a autoridade maior entre céus e terra. Ele é o Criador entre céus e terra. Ele é o Criador não só do universo, é o Criador da humanidade. É atemporal porque ele é a própria eternidade. É Senhor porque ele é soberano. É todo-poderoso porque é onipotente. É a sabedoria personificada porque é onisciente. Pode estar em todos os lugares e, ao mesmo tempo, é o espaço, porque é onipresente. Não tem tempo, nem início de dias e nem fim, porque é eterno. É perfeito, porque é santo. É fiel, porque é verdadeiro. É verdadeiro, porque é justiça. É amor, porque perdoa, compreende e aceita. Não é? E aí, ele então, ao dizer isso para Moisés, eu sou o que sou, ele está dizendo, olha, eu não tenho não tenho que me descrever. Eu sou o que sou.
não é? Não tem... pode escreverem todas as páginas da humanidade e não conseguirão descrever a dimensão do que eu sou, porque eu sou tudo. A razão da existência sou eu. Então, eu sou o que sou. Sou o quê? A existência, a história, a sabedoria, o universo, o entendimento, a inteligência, a compreensão, a saúde, a vida, o ar, a água, o espaço, não é? E eu faço uma pergunta agora para vocês. Qual é o elemento da natureza que criado foi por Deus, que é a maior prova de que ele é o maior entre os maiores? Nossa. Irmão Sinomar, pastor Antônio, quem quiser responder, responde. Qual é o elemento da natureza que prova que ele é o maior, porque a ciência não consegue decifrar esse elemento. Esse elemento está dentro de você, e você depende dele. Mas é um elemento... Seria o ar? Ele não é um elemento que não cabe em laboratório. Por quê? Porque ele vai além do espaço de um local, de um orifício que possa colocar ele para uma experiência. Qual é, pastor Antônio? Qual é, irmão Sinomar? O espírito? Não. Aí tem uma expressão hebraica e grega para espírito que indica o que é esse elemento. Vamos ficar na nossa língua mesmo, pastor. Não leva para outra. Não. Ai, Eu só na expectativa, pastor. Não vou nem arriscar. O termo hebraico para espírito qual é? Ruá. O termo grego para espírito qual é? Pneuma. E o que significa ruá e pneuma? Sopro. Então, qual é o elemento agora? Do ar, então. O ar. Foi o que eu falei primeiro. O vento. Você pode sentir o ar? Pode. Não, você pode preencher o ar em um orifício? Não. Você pode medir a intensidade e a dimensão do ar em todo o universo? Não. Você pode saber o cheiro do ar? Pode, mas não consegue decifrar o ar, porque o ar em si, ele é incolor, ele não tem peso, não tem forma, não tem cheiro, não tem tamanho. E quem criou o ar? E esse ar é a razão de você existir, né? Porque você depende dele. Então esse ar está dentro de você, está fora de você, e se ele não existir, você não existe. A ciência fica sem saber e sem compreender a dimensão do ar, porque o ar é um grande mistério de Deus, como Criador. Alguma fala agora, depois dessa? Fala, pastora Cláudia.
Fala, pastor Antônio. Fala, irmão Sinomar. Fala, irmã Lorena. Tá tudo tranquilo, pastor. Vamos em frente. No capítulo 1, tá? Depois do que nós falamos na aula passada, de divindade, deidade, humanidade, dos versículos 12, tá? Capítulo 1, João 1, 12, até ao capítulo 12, 19. Então, são 11 capítulos e alguns versos, ou alguns versículos. Esse conteúdo, esse conjunto de capítulos, vão tratar sobre 2 temas. Jesus revelando que não veio para julgar, mas para salvar o mundo. Então, João está com um grande foco aqui. Olha, o verbo não é juízo. O verbo é salvação. Mas a salvação, ela tem o juízo, porque ela depende do juízo. Porque a salvação acontece porque ele é justo. E a justiça se efetiva através dele, porque a salvação é uma comprovação da sua justiça. E só é salvo aquele que é justo. Vocês estão entendendo agora? Compreendeu o que eu quis falar? E também João vai mencionar operação de sinais e maravilhas. Por que João não utiliza milagres? Utiliza sinais e maravilhas, para que o mundo possa reconhecer que ele é o Messias. Por que sinais e maravilhas? Porque assim estavam descritas as profecias? Não. Pastor Antônio, ou alguém que queira falar por que João utiliza sinais e maravilhas, no grego semeion. Alguém pode me dizer? Sabe por quê? Porque quando se expressa, ou quando se indica, ou quando se fala, ou quando João falou, mencionou sinais, ele estava colocando algo que é maior que o milagre. O milagre acontece e ficou ali, naquele momento, um fato histórico, tá? O cego enxergou, o paralítico andou, o mudo falou. Mas sinais não é só milagre. Sinais são acontecimentos que são além do natural, são supranatural e sobrenatural. Qual é a diferença de supranatural e sobrenatural? O supranatural é que está além da compreensão e do entendimento e da dimensão do natural. E o sobrenatural é que é superior ao natural. Que não cabe no natural. Que vai além da compreensão do que é natural. Que rompe a esfera do natural. Então, sinais está indicando o quê? Ele é Deus. Por quê? Porque o primeiro milagre que João apresenta, ou o primeiro sinal que João apresenta, qual é o primeiro sinal que João apresenta? Transformação do vinho, da água em vinho. Tem 3 sentidos esse sinal. Primeiro,
romper o entendimento humano, porque como que uma água vira vinho? Segundo, trazer a alegria. Quarto, mostrar que aonde ele está presente, não há falta. Aleluia. Alguma pergunta sobre esse assunto? E a maravilha. Agora vamos para a maravilha. Maravilha é um dom, né? Paulo coloca lá nos dons espirituais operação de maravilhas. O que vem a ser maravilhas? As maravilhas são acontecimentos que não é nem cura nem milagre e nem sinal. Como então que seria uma água, um mar parar? É uma maravilha, não é? Não é uma cura e não é um milagre. E não é um sinal, é um acontecimento que só pode operar quem tem o domínio das maravilhas, que é o próprio maravilhoso. Isaías falou maravilhoso, ou seja, operará maravilhas. Mar, aquieta-te. Pedro, vem estar comigo sobre as águas. Andar sobre as águas. E fazer, ele estava sobre as águas e fez o Pedro ficar sobre as águas e não, tá? E qual é o outro? Lázaro, 4 dias morto e ele voltar a viver, ressuscitar. Transformação, por exemplo, dos 5 pães e 2 peixinhos, também é operação de maravilhas. Alguma participação sobre esse assunto? Irmã Lorena levantou a mão. Alguma participação, irmã Lorena? Não, pastor, tranquilo. Pastor Antônio, irmão Sinomar, quem quiser participar agora sobre esse assunto? Na verdade, eu só não conseguia entender a diferença de milagre e maravilha. Para mim, isso é uma coisa só. Tudo era milagre. O milagre é um acontecimento, por exemplo, um milagre, vou colocar aqui de uma expressão bem clara e assim, bem fácil de compreensão. Um milagre é um acontecimento que está dentro do limite natural, da natureza corpórea, humana, tá? Está dentro do limite humano. O cego enxergar, o paralítico andar, o mudo falar. Esse é um milagre. Agora, maravilha é quando você rompe a natureza, que você domina a natureza, você exerce um domínio sobre a natureza, como o mar ficar calmo, você dá ordem ao mar. O mar tem ouvido? Não, mas você deu ordem ao mar e ele ouviu. Não é? Então, para mim entender, o azeite da botija não parar de jorrar. É uma maravilha. É uma maravilha. O morto que ressuscita. Por que é morto que ressuscita? Não é milagre, nem é cura e é maravilha. Por quê? Porque o morto não tem como ser curado. Já morreu. Não é milagre, porque também já está morto.
Então, é uma maravilha, por quê? Porque aquilo que acabou de não ter mais vida, que a vida não existe mais nenhum sentido de vida, voltou a viver. Depois de quê? De 4 dias. Posso falar, pastor? Pode. Então, ou seja, é algo sobrenatural. Algo que é além do sobrenatural, pastora Cláudia. Ah, Ele é além do sobrenatural, é supranatural. Por que é supranatural? Porque vai além da sustentabilidade da natureza. É a mesma coisa que Jesus está mostrando. Olha, ele domina a natureza. Ele domina a natureza, ele dá ordem para a natureza. O morto, naturalmente, não tem existência, mas ele traz a existir. Por quê? Porque ele está dando ordem. E está mudando o sentido da natureza. Pela natureza ele está morto, mas ele está dizendo, venha para fora, viva. Por quê? Porque ele é a vida. Água é a água. Como que água torna vinho, que é um sumo da uva, que tem efeito de fermentação, que tem uma série de outros efeitos? Como? Porque ele é o operador do milagre. Não, porque ele fez algo que é maravilhoso, que vai além de um milagre. Professor, a própria concepção e a ressurreição de Jesus, então, é uma maravilha. É uma maravilha. Por isso que ele diz, eu sou a ressurreição. Por quê? Porque eu tenho domínio sobre a natureza. Ou melhor, eu não tenho limites. Vocês estão entendendo? Eu não tenho limites. Por quê? Porque eu sou o próprio limite. Eu é que dou a ordem para o que possa deixar de existir ou que venha a existir. Então, vai além do que é limitado. Estão entendendo agora? uhum. Compreenderam a dimensão do que eu falei aqui agora? Sim, professor. Pastor Antônio, fale, eu quero ouvir sua voz. Eu quero só escutar hoje. Mas eu volto lá em Êxodo, né? Quando Moisés, o povo ali, e o Senhor falou sobre o mar, né? Ali foi uma maravilha, né? Também. Em Êxodo aconteceu 4 maravilhas. Quais são, pastor Antônio? No caso, uma já foi, né? E foi Quais também são as outras 3? aonde ele manda Moisés tirar o povo das mãos de Faraó. Não. Primeiro, o mar se abriu. Segundo, desceu pão vivo vindo, desceu Isso. desceu maná do céu, Não. desceu cordonizes, então veio alimento, não é? Água da rocha, né? Terceiro, saiu água da rocha. Rocha. Não, E quarto, o morto não teve morte, porque o morto não teve enterro, e ninguém ficou sabendo onde o morto ficou. O morto morreu, mas só Deus que teve no enterro, e só Deus sabe aonde aconteceu o velório, porque só Deus participou, Que foi Moisés, né? que foi Moisés. Moisés. Ó. Maravilha. A própria... E teve também, além de Deus, um homem que operou 10 maravilhas.
Moisés. Em Êxodo. Quem foi o homem que operou 10 maravilhas em Êxodo, irmão Sinamar? Foi as pragas, né? Foi Arão. Araão. Arão operou 10 maravilhas. Tá? Porque a 11ª não foi Arão, né? A 11ª, não é? Não foi preciso usar a vara de Arão. Mas as outras foi através da autoridade sacerdotal que estava em Arão, né? Muito bem. Agora vamos para os 7 sinais que João apresenta no seu evangelho. Primeiro, capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. Capítulo 4, a cura do filho de um oficial do rei. Esta aqui é uma maravilha, não uma cura. Por quê? Porque o menino estava doente, estava morto, que é a filha de Jairo, né? E aí, o que Jairo falou? Olha aí como é a maravilha. O que Jairo falou? O que Jairo falou? Senhor, eu sou uma autoridade. Se eu disser vai, eles vão. Se eu disser vem, eles vêm. Então dá uma ordem aí onde tu está. E lá é onde ela estiver, a ordem vai se cumprir. Se fosse cura, né? Jesus estaria frente a frente com ela, né? Jesus não estava frente a frente com ela. Ele deu a ordem. E lá onde ela estava, ressuscitou, né? Vocês estão entendendo a dimensão dessa obra? E aí depois tem a multiplicação dos pães, né? Que eu já falei no capítulo 6. Aí tem o capítulo 6, né? Jesus andando sobre o mar. Aí também cura o cego. Por que o cego de nascença não é milagre, não é cura, é uma operação de maravilhas? Por quê? E ele é um sinal também. Porque o cego não tinha ficado cego, ele nasceu cego. Então mudou a ordem até do sentido natural da própria existência dele, porque a existência dele, quando surge, quando nasce, já era cego. E aí vem o capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, não é? Por exemplo, um tetraplégico é cura, milagre ou maravilha? É Eu maravilha. imagino que a cura de um tetraplégico seria um milagre. É muito além, é uma maravilha, né? Porque não tem precedente. Porque o tetraplégico, por que não é cura? Porque não é uma doença. E por que não é milagre? Porque não existe mais, pela natureza e pela ciência e pela ótica natural, é um morto vivo. Só respira, não é? Só Não tem respira. precedente para isso. Não existe precedente para isso. Não existe precedente para isso. Ele só respira e enxerga. Respira, enxerga e podemos dizer que as faculdades mentais dele funcionam, mas não pode executar, né?
seria um cérebro limitado, né? Não é um cérebro normal, porque pensa, tem ciência, tem entendimento, mas é a mesma coisa que não tivesse, porque o organismo não responde mais o cérebro. Está morto. É um morto-vivo. E aí, Jesus operando, então, se alguém que é tetraplégico voltou ao normal, foi uma operação de maravilha. Não é? Estão entendendo? Sim. Agora, vamos para o ministério aos discípulos. Jesus, ele em João, do capítulo 12 até o capítulo 17, João descreve que Jesus se revela aos discípulos na sua transfiguração, né? Ele se revelou aos discípulos, se revelou para Pedro e para João que ele não era somente um mestre, ele era o próprio Deus. Porque ele se transfigura, ele fica em estado de glória, ele fica em espírito. Ele fica em espírito. Então, e Jesus revela o Pai 56 vezes. Só no capítulo 17, na oração sacerdotal, ele revela o Pai 4 vezes. Então, os sinais estão indicando o quê? Que Cristo é Deus. Mas também, quando Jesus revela o Pai, somente Deus pode revelar a ele. Então, Jesus é Deus. E quando se revela aos discípulos, está comprovando que ele é Deus por quê? Porque os discípulos estão constatando, ele é Deus. Por quê? Porque está ali, ó. Moisés, Elias e ele no meio, os três estão em espírito, como se fosse representações físicas no ar. Essa transfiguração tem um mistério para nós escatológico. Qual seria, pastor pastor Antônio e irmão Sinomar, o mistério escatológico que está revelado na transfiguração? Vem aqui agora na minha mente. Quem pode agora entender o que eu estou pensando aqui, fala. Aí seria sinais de maravilha. Posso falar? Irmão, vou deixar antes o pastor Antônio falar. Fala, pastor Antônio. Qual seria? Pode anotarem aí? Quer anotar essa, pastor Antônio, para pregar? Vai falando aí, que eu tô... Sabe qual que é, irmão Sinomar? Hã? Não, estou aguardando também aqui na fila com o irmão Antônio. Pastor, repete de novo aí a pergunta. Estava mexendo aqui no celular. Moisés e Elias aparecem. João e Pedro reconhecem eles, né? Não que João tivesse conhecido ele, e nem Pedro, mas aí é uma representação de pensamento, né? Que você muitas vezes constrói uma forma de uma pessoa conforme o que é descrito sobre aquela pessoa para você, né? Eu vou riscar.
um está representando os profetas, isso? Não, isso aí eu já falei. É algo então. escatológico, algo que vai para acontecer ainda, que é o grande mistério. É um grande mistério escatológico. O senhor Sabe o que quer desenrola o dizer? rolo. Sabe o que eu posso querer sugerir que quer dizer isso? Além de ser um representando Moisés, a lei e outro profeta? Desenrola o rolo, professor. De que no céu nós... Completa agora, irmão Sinomar. De que Desenrola no céu nós iremos... morar. Não. De que no céu nós iremos... reconhecer completa agora, irmão Sinomar. Completa agora, pastor Antônio. Reconhecer... Reconhecer uns aos outros? Olha aí, rapaz. Por isso que eu digo que muitas das vezes, e grande parte das vezes, a mente da mulher vai mais longe que a mente do homem. Reconhecer uns aos outros. E aí, vai surgir uma pergunta aí agora, na mente de vocês aí, que já estou lendo a mente de vocês perguntando, mas como então vai reconhecer? Então vai gerar muito conflito, porque num caso de um viúvo, que ele morreu, ou de uma viúva, o marido, né, que casou. Aí, como é que fica a situação? Ou algumas indiferenças. Como é que fica a situação? Aí Jesus respondeu, né, para uma mulher: no céu não se casa e nem se dá em casamento. No céu é outra dimensão. No céu, sentimento humano não entra. Você pode até saber que ele é seu pai, você entendeu? Mas não tem mais o sentimento paterno. Sentimento paterno é terreno. Sentimento marido, mulher, materno. Terreno, quer dizer, terreno. Mas pode reconhecer, pode. Entendeu agora, moço Tomar? Pastor, mas tipo assim, a gente vai reconhecer, mas vai reconhecer como assim, eu te conheci, mas não, tipo meu marido, por exemplo, eu não vou reconhecer ele e falar, você foi meu marido. Não, porque não tem mais sentimento tem terreno. Isso, né? Mas eu vou lembrar que eu conheci ele. Sim, mas não vai ter mais sentimento. O amor é terreno, o amor eros é terreno. Vocês estão entendendo? Sim. Pastor, isso é uma opinião do senhor? Uma O opinião. senhor tem um embasamento nisso? Não, eu tenho aqui, eu posso ter não só uma opinião, um embasamento nesse acontecimento. Porque Moisés e Elias
nesse caso, já tinham morrido há muitos séculos atrás. E eles apareceram em espírito e foi reconhecido por Pedro e João que era eles, por quê? Porque tinham falado e eles construíram na mente, né, a representação corpórea. Porque todos nós, quando é falado de uma pessoa para nós, nós construímos, né? E muitas vezes erramos, claro, mas construímos. E também, mais uma coisa que eu quero falar para vocês, eu estudo escatologia há muitos anos, há quase 30 anos. E se não viermos a nos reconhecer, qual será o sentido? Então ficará então todos serão estranhos uns aos outros? E aí eu vou utilizar aqui agora um testemunho de alguém que morreu e ressuscitou. E que eu conheço bem esse assunto, porque quem orou para essa pessoa ressuscitar foi um tio-avô meu, que foi o pastor João de Oliveira. Quando ele ressuscitou, que ele voltou a viver e que Deus deu para ele mais 15 anos de vida, ele escreveu um livro e gravou um LP, da época do LP ainda, do disco vinil, com testemunho, e no testemunho ele conta que as pessoas que ele viu, ele fala assim, olha, muitos que eu esperava ver, eu não vi, e aqueles que eu nem pensava que eu ia ver, vi. Né? Então, eu creio que nós iremos nos reconhecer. E essa mulher mesmo perguntou para Jesus, olha, Jesus quase que disse isso para ela, falou assim, olha, ela perguntou, quem é que vai ser meu marido, então? Aí, Jesus respondeu, olha, nenhum, né? Porque no céu não se casa nem se dá em casamento, no céu é que nem os anjos, somos assexuados, somos que nem os anjos. Os anjos sabem quem é Gabriel e quem é Gabriel, que é um arcanjo, sabe quem são os serafins, sabe quem são os querubins, né? Mas eles não têm nenhum sentimento. Por quê? Porque são espirituais. O ser espiritual, ele é perfeito. E se ele é perfeito, o sentimento imperfeito não existe nele. Vocês estão entendendo o tamanho da dimensão do que é e o que foi a transfiguração? Mas vamos em frente. João registra 7 discursos. Tá? 7 discursos. Qual é a diferença de discurso para parábola e para ensinos? Discurso seria os querigmas, as mensagens sobre o reino de Deus, sobre questões polêmicas, inclusive, e questões também doutrinárias. No capítulo 3 é uma questão doutrinária, o discurso sobre o novo nascimento, nascer da água e do Espírito, é doutrinário, sobre salvação. No capítulo 4, o discurso sobre a água da vida, também é doutrinário, é sobre salvação. Discurso sobre a divindade de Jesus, aí também é doutrinário, é sobre a cristologia, Cristo como o Deus e Filho de Deus. Sobre a pão da vida, Jesus como o alimento.
né? O discurso dele como sendo aquele que vai e que é o alimento, vai alimentar, e ele próprio é o alimento espiritual. Discurso sobre o Espírito Santo. Aqui é algo muito importante que eu quero parar. João, quais são os dois evangelistas que tratam sobre o Espírito Santo? Lucas e João. Só que João, ele tem uma distinção de Lucas, porque João apresenta a missão do Espírito Santo e apresenta o Espírito Santo como Deus. Em João 14, ele diz, olha, convém que eu vá, para que eu envie o meu Consolador. Ele está em mim, e eu enviarei a vós. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Outra prova de que ele é Deus, Deus Espírito. E ele vos guiará a toda a verdade. Então, João está dando uma indicação no capítulo 14, o 15, o 16, 3 capítulos, sobre o que vem a ser o Espírito Santo. E comprovando que o Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai é, como o Filho é, o Espírito também é. E aí vem o discurso sobre a luz do mundo, a iluminação, a inspiração e iluminação, né? E aí depois, o outro discurso, capítulo 10, o discurso do bom pastor, que seria o discurso eclesiológico, o discurso sobre a igreja, sobre o rebanho, sobre o pastoreio. Alguma pergunta sobre esse assunto, sobre esse slide? Alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou indo em frente. João, ele vai citar a palavra Pai, indicando que ele é o Filho e Deus é o Pai, 125 vezes. E nenhuma vez ele cita a palavra fé. Por que ele não cita a palavra fé em João? Porque João quer declarar que ele é a própria razão da fé, e ele é a própria fé. Mateus, Marcos e Lucas não estão defendendo a divindade de Cristo. Então, vão utilizar a fé. Mas João vai dizer, não, eu não vou falar que ele é a fé, porque não vou dizer também que ele vai mencionar a palavra fé, porque ele é. Certo? Por isso que ele diz, crede em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque assim como o Pai é, ele é. E ele é a razão e o início e o fim da fé. Aliás, Paulo vai declarar o quê? Que há 3 coisas que sobram, né? A fé, a esperança e o amor, não é? Só uma permanece, o amor. Por que a fé e a esperança não permanece? Porque a fé é para a vida terrena. E aqueles que já estarão no céu, que já alcançaram a eternidade,
não tem mais o porquê a fé. E também não tem mais porquê o amor, porque já alcançaram toda a dimensão do amor. Ou melhor, não tem mais porquê esperança. Não tem mais porquê esperança. Por quê? Porque já foram até o último degrau da esperança. Mas o amor permanece. Por que o amor permanece? Porque o amor é comunhão, o amor é unidade, e o amor é a razão do céu. O céu só existe porque o amor fez ele existir. Nós estaremos no céu em razão do amor. Não é? Vamos em frente. O capítulo, vamos agora para o próximo slide. O capítulo 18 a 21, tá? Vai tratar da morte e ressurreição, né? A salvação está consumada, o milagre da ressurreição para a nossa justificação, mas eu vou pular aqui, porque eu quero tratar desse aqui, ó, que esse aqui, para mim, ele significa tudo que eu falei no anterior. O que significa essa expressão no grego tetelestai? Alguém pode me dizer? O que tem 3 sentidos essa expressão no grego? Tem 3 sentidos, a expressão tetelestai, está consumado. Ela é uma expressão utilizada pelo Império Romano de origem grega, e ela tem 3 sentidos. Quais são? Alguém pode falar? Irmão Sinomar, pastor Antônio, pastora Cláudia, irmã Lorena. Quem vai falar? Do ponto de vista, estava dizendo que foi cumprido aquilo que veio fazer. Está consumado. Tem algo mais profundo, tem 3 questões mais profundas aqui. Alguém quer mais falar? É algo que já foi pago, professor? Olha, eu tô falando que as mulheres hoje estão tetelestai. Parabéns para a irmã Lorena, parabéns para a pastora Cláudia. Tetelestai era uma expressão jurídica utilizada no Sinédrio e utilizada pelos juízes e utilizada pelo imperador. Só eles podiam utilizar essa expressão. Nem o sacerdote podia. Essa expressão indicava o quê? Que alguém, quando estava um preso, tá? Pela guarda romana, e automaticamente estava sob a tutela do império como condenado, cumprindo uma condenação, quando ele alcançasse a libertação, ou cumprisse aquele período e alcançasse a alforria, né? A liberdade, então o documento de liberdade dele, o atestado de soltura, vinha assinado pelo imperador, que colocava acima da assinatura a expressão tetelestai, ou seja, cumpriu a pena. Nada mais lhe condena. Quando um escravo que estava sob o domínio, né, sob o jugo do seu senhor,
E o seu senhor resolvia conceder a ele a liberdade da escravidão, a alforria, por cima da assinatura do documento de soltura, colocava tetelestai e depois assinava. A mesma coisa o sinédrio quando absolvesse alguém de alguma condenação que eles julgaram e absolveram o condenado, para ele não vir ser preso, colocavam todos tetelestai e assinavam embaixo. Então, tetelestai era uma declaração jurídica. Não existe mais condenação, a pena já está cumprida e a absolvição foi concedida. Então, quando Jesus declarou, João utilizou esse termo, tetelestai, para estar consumado. No sentido de dizer, olha, cumpri a pena, absolvi com esse cumprir a pena, libertei e cumpri a justiça, juridicamente. Vocês estão entendendo? Fala agora, eu quero ouvir a voz de vocês. Até eu vou tirar aqui o slide, eu quero ver vocês agora, todos com a câmera aberta para eu ver vocês. Falem agora. Vou até tirar uma foto. Só falta a pastora Cláudia ver a câmera. E a câmera hoje está horrível. Não. O irmão Sinamar hoje está na escuridão ali. Ai, deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas o que vocês mais têm a falar? Eu gostaria de falar. No caso, o senhor colocou, como eu vou dizer, ao cumprir tudo aquilo que ele se propôs a fazer, né? Então, afirmou que toda a dívida, tudo aquilo que, todo o pecado do homem estava cumprido, né? Ele já não deveria mais aquilo. Não tinha mais, não tinha mais nenhuma dívida. Não tinha mais débito, foi pago. Tudo pago. Não foi deixado para lá, não foi esquecido, foi pago. Tudo. Juridicamente, esse seria uma declaração. E quando o Império Romano utilizava ela, só podia utilizar a autoridade maior. Por quê? Porque significava o quê? Que eu estou livre de todas as minhas obrigações, de todas as condenações que estavam sobre mim, fui absolvido. E ninguém pode contestar, porque tem assinatura, tem o carimbo, tetelestai, e tem a assinatura do imperador. Tá, só para mim entender melhor. Absolução é uma coisa, pagamento é outra. Mas tanto o Ele pagamento, pagou, ele cumpriu. tanto o pagamento de uma dívida, como Não, pagamento de uma dívida é uma coisa, perdão da dívida é outra. mas o pagamento ou o perdão da dívida, tanto um como o outro, tinha que ter o tetelestai. O tetelestai era uma declaração jurídica que confirmava, olha, não existe mais razão nenhuma de dívida. Não existe mais razão nenhuma de dívida. Se colocar carregar, está acabando. Vocês estão entendendo? Não existe mais razão nenhuma de dívida. Não existe dívida, não existe condenação, por quê? Porque o tetelestai é uma declaração jurídica, judicial, uma declaração judicial que declara que a pessoa não tem mais nada que venha ali condenar. Ô, professor, me vem o caso sobre Pilatos, não, que ele lava as mãos sobre Jesus, né? Pilatos ali foi uma questão diferente um pouquinho, mas entendamos Pilatos agora. Pilatos,
a mulher dele, muito sábia, que foi a mulher de Pilatos, ela aceitou Jesus sem conhecer Jesus e sem ouvir a Jesus. Ela chega a Pilatos: olha, Pilatos, eu, se fosse você, não colocava a mão sobre esse justo. Não faria nada contra esse justo. Não é isso? Ela atestou que ele era justo, declarou que ele era justo. Não é? Verdade. Não faria nada sobre esse justo. E aí, Pilatos, para que a culpa não viesse sobre ele dá ele faz uma jogada de mestre, né? Não vou jogar para o povo decidir, porque aí não fui eu, fui o povo. Vocês estão entendendo? Sim. Não fui eu, foi o povo. Só que, mesmo assim, caiu sobre ele. Por que caiu sobre ele, se foi o povo que decidiu? Porque ele poderia ter dito, seguido o conselho da mulher integralmente, e ele, como governador, dizer: não. E são vocês que estão dizendo, eu estou absolvendo, eu sou autoridade maior, para mim não tem nada de condenação. Pronto, acabou. Mas como ele não queria ficar mal com os judeus, que era maior, vamos assim, era 60% da população, ou 50% da população, não é? E ainda tinha a situação dos sacerdotes e do sinédrio, que estava a favor de que ele fosse condenado. E se ele, Pilatos, não jogasse para o povo, ele temia que eles poderiam levar para o imperador, e aí Pilatos perderia o cargo. Pilatos se agovardou, né? Se agovardou, e aí jogou para o povo. O que vocês acham? Falem aí vocês. O que o senhor acha, irmão Sinomar? O que o senhor acha, pastor Antônio, dessa decisão de Pilatos? Alguém seria advogado? Alguém quer ser advogado de Pilatos aí? Quem poderia fazer uma ele defesa se omitiu. Hã? Ele tinha a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, mas se omitiu. Sim. Contudo, do mesmo caso, se você pensar em Judas, tinha que acontecer. Tinha. Pela questão do que está, como é que é, previsto, né? Predestinado, né, para acontecer. Tinha que Mas acontecer. ficaria sem defesa o Pilatos, né? Porque aí reza duas questões, né? O governador poderia o imperador vir contra o governador, mas poderia o imperador ficar com o governador. Por quê? Porque César, que era o imperador, não estava nem aí com os judeus. Quem eram os judeus para César? Ninguém. Então, no caso, pastor Danilo... Então, se o sacerdote, no caso ali, Caifás, falasse ao imperador, o imperador, o que tem a ver isso com Roma? O que isso afeta a Roma? Sim, pastor Antônio. No caso aí, resumindo a questão,
Ele deveria ter dado ouvido à sua esposa, né? Sim, ele deu parcialmente, né? Ele deu parcialmente, mas não deu integralmente. Mas se ele também toma uma decisão, sabe qual foi a questão do Pilatos? Ele ficou pensando, rapaz, e se o sinédrio e o sacerdote for o imperador? Mas o imperador, na verdade, não ia se importar, porque quem eram os judeus para Roma? É. Ele ficou no meio ali, Sim, entre um e outro. O certo é ele ter soltado Jesus, ter liberado, né? e Nero, que vem depois de César Augusto, que era o imperador, ele não mata os judeus, ele mata os cristãos. E manda matar os cristãos por quê? Porque eles eram uma ameaça para o império. Segundo o olhar do Nero, né? Segundo o olhar do Nero. Nero achava eles uma ameaça. E Nero queria que adorasse a ele. E Nero também era um psicopata, né? Nero era um psicopata, né? Por que Nero era um psicopata? Alguém sabe me explicar por que Nero era um psicopata? Primeiro, Nero manda matar a própria mãe. Tá? Manda matar a própria mãe. Nero, enquanto os cristãos estavam sendo queimados, ele estava tocando harpa no jardim suspenso do seu palácio. E Nero ateia fogo em Roma e dá uma festa no palácio enquanto Roma estava sendo queimada. Era um psicopata, era um doido. Quando ele ateou fogo em Roma, ele assumiu isso ou ele culpou os cristãos? Aquela época, quando ele ateia fogo em Roma, os cristãos estavam tudo mortos já, né? Ele já tinha queimado os cristãos. E ele quis atribuir a culpa aos cristãos, né? Mas, na verdade, todos viram que era uma ação de insanidade mental dele, tanto é que o fim de Nero é na loucura. O fim de Nero é na loucura. Amém? Podemos encerrar a aula de hoje? Amém. Sobre o trabalho, a partir da semana que vem, você ainda tem umas 2, 3 semanas, quem não fez ainda, para preparar. Quem quiser mandar áudio, manda áudio. Quem quiser mandar escrito, manda escrito. Tá? Só falta um, né? Certo? Sobre o trabalho, fiquem tranquilos. Outra questão. Amanhã eu vou enviar essa aula gravada para o e-mail de vocês, tá? E já vou enviar a apostila para quem quiser imprimir ou para quem quiser arquivar, tal, a apostila da próxima disciplina, que é Evangelismo e Missões. Tá? Vou enviar amanhã já. E depois de vocês fazerem as avaliações, eu dou a nota final de Evangelhos. Certo? Muito bem. Vamos orar hoje, então, com quem? Vamos orar com a irmã Lorena, que está sendo a aluna novata que chegou hoje. Pode orar. É cantora, viu? Quem quiser convidá-la para cantar, canta.
Quanto que é o cachê? Amém. Aí eu der 10% do cachê. Eu vou contratar o senhor para ser meu empresário, então. Então tá. Obrigada, Olha, então. pastor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento, essa comunhão, esse aprendizado que o Senhor tem nos dado através do seu servo, o pastor Danilo, missionário. Guarda todos, Senhor.